por um acaso, algum de vocês já recebeu na sua vida uma notícia ruim? É muito comum recebermos uma notícia ruim, não é verdade? Minha esposa, por exemplo, quando eu faço essa pergunta, ou se vocês fizerem essa pergunta para ela, ela vai dar risada de vocês, porque esposa de pastor não tem notícia ruim. Pastor não tem notícia ruim. Filho de pastor não tem notícia ruim. Isso não é verdade. Sendo nós cristãos ou não cristãos, o sol nasce para todos, mas as chuvas e as tempestades também vêm na vida de todos. Mas uma coisa nos diferencia: a nossa postura diante das notícias ruins. E qual tem sido a nossa postura? Quando nós recebemos uma má notícia, o que nós temos feito? Como nós temos agido? Quais são as nossas atitudes? Porque eu gostaria de falar algo para vocês. Todas as notícias ruins que nós tivemos até hoje, ainda assim poderão surgir mais e mais nas nossas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas, diante dessas notícias ruins, será que nós temos reclamado mais? Será que nós temos murmurado? Ou nós temos confiado? E se nós confiamos no quê? Em quem? Onde está depositada a nossa confiança quando nós recebemos uma notícia ruim nas nossas vidas? Será que nós temos confiado no nosso marido, na nossa esposa, no nosso namorado, na nossa namorada, no nosso patrão, no nosso chefe, no nosso emprego, no nosso dinheiro? Porque como eu falei para os irmãos aqui no período anterior do nosso culto, eu não tenho uma conta na minha poupança muito gorda, mas eu tenho certeza absoluta que os irmãos têm muito dinheiro aqui na conta de vocês. Então, amém, né? Glória a Deus. Então, provavelmente vocês podem confiar no dinheiro. Eu não posso confiar muito. Mas sem brincadeiras à parte, nem no nosso dinheiro nós podemos colocar a nossa confiança. Porque o valor que nós temos lá na nossa poupança, onde nós temos embaixo do colchão guardado, eu não sei, eu não tenho, mas tudo isso se evapora de uma hora para outra. A nossa confiança, se ela está firmada nas coisas dessa terra, ela está completamente firmada em coisas passageiras, na areia movediça. Mas a nossa confiança deve estar única e exclusivamente pautada sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Por isso que o tema de hoje, o título da pregação de hoje é Confiando na Soberania de Deus. E o texto que eu gostaria de passar para os irmãos está em Neemias, capítulo 1 e Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, do qual nós vamos ver este servo de Deus confiando exclusivamente no Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desespero os muros de Jerusalém. Estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os meus ouvidos, e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença,
dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Depois ele continua aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, que nós vamos ler. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, pede que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores de além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém? Podemos parar a leitura por aqui. Queridos irmãos, deixe-me explicar a situação, o que está acontecendo nesse caso aqui, nesse contexto com Neemias, o servo do Senhor. Neemias, no começo do livro, no começo da passagem, ele era o copeiro do rei Artaxerxes, que era o imperador do Império Persa naquela época. Ele estava debaixo do cativeiro babilônico, ou no período do cativeiro babilônico de Judá, que durou 70 anos. O cativeiro foi tão longo que começou com um império e terminou com outro império. Vários imperadores duraram ou passaram por este cativeiro. Então nós vemos, por exemplo, esse cativeiro babilônico começando com Nabucodonosor e chegando até o imperador persa Artaxerxes. E Neemias, ele era um copeiro do rei. Ele tinha um cargo e uma função muito importante para a sua época. O que era o copeiro? Ele era uma pessoa que experimentava as bebidas e as comidas do rei. Uma profissão
muito boa e uma profissão desejada por muitos, porque com certeza absoluta ele tinha as melhores comidas e as melhores bebidas. Só que além de ser uma profissão muito boa, um trabalho muito bom, também tinha os seus ofícios, tinha os ossos, os sacrifícios da sua profissão, porque ele era o primeiro a experimentar. Então, se algo estivesse envenenado, ele poderia sofrer as consequências disso. Pela pessoa do rei ter tamanha confiança em Neemias, ele poderia até, neste caso, ser um conselheiro do rei. O rei confiava nele, o rei gostava da pessoa de Neemias. Mas, como na vida de qualquer homem comum, apesar de ser cheio de alegrias na sua profissão e no seu trabalho, e nós podemos ver isso através da própria Bíblia, que nos diz no capítulo 2, versículo 1, o seguinte, que nunca antes, na sua profissão, no seu trabalho, Neemias estivera triste diante do rei. É o que diz aí, nunca antes estivera triste diante dele. A vida de Neemias era pura felicidade, pura alegria. Mas ele recebeu uma péssima notícia, uma notícia muito triste. Por quê? O que acontece? Enquanto existia um número de pessoas que estavam neste exílio, neste cativeiro babilônico, existia um remanescente na terra de Judá, de Israel, que ainda estava lá. Eram provavelmente pessoas que não eram tão inteligentes, tão nobres quanto aqueles que estavam no cativeiro babilônico, mas ainda assim existiam pessoas compatriotas de Neemias que estavam lá na terra. Então Neemias recebeu a notícia de seus irmãos que o seu povo estava sofrendo, que os seus irmãos estavam sofrendo e que a cidade santa do Senhor, Jerusalém, estava completamente destruída, com os seus muros completamente derrubados e também com seus portões queimados. Como um homem poderia estar feliz, alegre, diante de tão má notícia, diante de uma notícia tão ruim como essa? Não tem como ficar feliz. Não tinha como se alegrar diante dessa notícia. Mas duas coisas ele poderia fazer, duas atitudes. Ele poderia reclamar ou ele poderia confiar em Deus. E foi exatamente isso que Neemias fez. Queridos irmãos, vocês concordam comigo que Neemias poderia ter confiado em seu cargo, em sua função ao lado do rei, que ele poderia confiar no poder do rei que ele servia? Afinal, Artaxerxes tinha um império que ia do Egito até a Índia. Tamanho poder que este homem tinha naquela época. O império do rei ao qual ele servia era o maior império daquela época em toda a terra. Vejam a influência e o poder que Neemias tinha. Mas, ao invés de confiar no poder do homem, ele confiou no poder soberano de Deus. Por quê? Ele fala aqui, no capítulo 2, versículo 4. Orei ao Deus dos céus. Porque ele sabia que Deus era soberano. Ele sabia que Deus estava acima do rei, o qual ele servia. Será que nós, essa noite, podemos também ter a mesma confiança no nosso Deus, independentemente das notícias que venhamos a receber? Será que, independentemente da notícia que possamos receber amanhã, adoraremos o nosso Deus? Cantaremos, Senhor, obrigado, agradeceremos por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas? Será que confiaremos na soberania de Deus, sabendo que todas as coisas, boas ou más, ainda assim cooperam para o nosso bem? Isso é crer, confiar na soberania do nosso Deus. Porque sabemos que Cristo,
está assentado à direita do Pai e que todas as coisas estão debaixo de seus pés. Muitos têm medo de Satanás. Muitos têm medo do que pode acontecer no mundo. Eu tenho medo do que pode acontecer no mundo. Mas será que este medo é correto? Será que, mesmo diante de todas as circunstâncias, não devemos continuar confiando na soberania do nosso Deus, porque sabemos que nada escapa dos seus olhos? Confiar na soberania de Deus. Mas, como confiar? O que devemos fazer para demonstrar essa confiança? O que devemos fazer para confiar em Deus? E é isso exatamente que eu gostaria de trazer para os irmãos, conforme o Espírito Santo me trouxe os ensinamentos nessa semana. Queridos, confiar em Deus significa o quê? Significa entregar a Ele tudo através da oração. Vejam, Neemias confiou em Deus fazendo o quê? Orando, por 2 vezes pelo menos, nessa passagem. A primeira vez que ele ora é quando ele recebe a má notícia. No capítulo 1, versículo 4, ele diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive o quê? Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias teve uma atitude de entrega, de confiança através da oração. Quando nós recebemos uma má notícia, qual é a primeira coisa que nós fazemos diante dos homens e diante de Deus? Será que nós reclamamos? Será que nós nos entristecemos? Será que nós desconfiamos, duvidamos do poder de Deus? Deus, o Senhor não é capaz. Deus, o Senhor não é soberano. Eu tenho ouvido, queridos irmãos, uma frase e um erro muito comum com relação às pessoas e o que elas têm dito por aí. Muitos têm dito a seguinte frase para mim: pastor, eu não oro para Deus, eu não peço coisas para Ele. A única coisa que eu faço é agradecer. E por que eu só agradeço? Porque Deus já está ocupado demais com outros pedidos de pessoas que precisam mais do que eu preciso, e eu não quero entregar a Ele os mínimos detalhes da minha vida. Ele não precisa disso, eu não quero ocupar Deus com as minhas orações. Mas, queridos, será que isso é verdade? Isso é verdade de acordo com as Escrituras? Não, não é verdade de acordo com as Escrituras. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus está em todos os lugares e Ele é capaz de ouvir a oração de todos ao mesmo tempo, sem se ocupar com o pedido de ninguém. Eu posso estar fazendo a minha oração aqui, que Deus está ouvindo. A irmã pode estar apresentando as orações dela na casa dela. Uma pessoa pode estar pedindo neste momento lá na África, que Deus está ouvindo a oração de todos e Ele está ouvindo e responderá a oração de todos, porque Ele tem poder para isso. Nosso Deus é soberano. E nós precisamos ter essa confiança na soberania de Deus. Eu sei que muitos podem até pensar: eu não quero falar com Deus a respeito da dor de dente que eu estou, porque Deus já está ocupado demais resolvendo conflitos lá do outro lado do mundo. Mas Deus, queridos, Ele se preocupa com a minha dor de dente e Ele se preocupa também com os conflitos que estão lá do outro lado do mundo, e Ele é soberano, capaz de atender a todos. A todos. Existe até um filme que é bem engraçado, que é até uma comédia, e é uma ilustração, que é o Todo-Poderoso, no qual um homem pede o poder de Deus
para que possa resolver as situações e os conflitos do mundo. Chega um momento em que ele está tão cansado de ouvir tantas orações que ele começa, através do seu computador, a responder sim para todas as orações. E aí ele vê que o sim dele acaba causando um caos no mundo. Mas o nosso Deus não é assim. É difícil para a nossa mente limitada entender como Deus pode ouvir todas as orações e ao mesmo tempo dar conta de tudo, mas Deus dá conta de todas as coisas, porque Ele é soberano. Então, não tenha medo de orar. Não tenha medo de pedir para Deus, porque na sua própria palavra Ele nos diz: peça e receberás. Nosso Deus é poderoso, Ele é soberano. O segundo ponto para nós confiarmos em Deus, e o que a confiança significa, é que ela significa que nós devemos orar, mesmo em meio aos nossos medos. Orar mesmo em meio aos nossos medos. Por quê? Neemias teve medo. Aqui no capítulo 2, no versículo 2, ele diz lá na parte C, que ele teve tristeza no coração. O rei perguntou para ele a respeito daquela tristeza que ele tinha, e ele disse: temi sobremaneira. Tive medo que quase me paralisou. Um medo que foi além das minhas expectativas, além do que eu poderia suportar. Mas mesmo assim, eu encarei o meu medo e orei a Deus. Isso significa confiar em Deus. Você tem medo, irmão? Você tem medo, irmã? Aqui ninguém tem medo. Vocês têm medo? Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Medo do que pode acontecer comigo, medo do que pode acontecer com a minha família, medo de que se eu vou ter alimento amanhã, medo de inúmeras coisas. Mas mesmo em meio aos medos, eu confio no Senhor e eu busco em oração confiar em Deus cada vez mais. Todos nós temos medo, mas o medo não pode nos paralisar. O medo não pode paralisar a nossa fé, a nossa crença no nosso Jesus. Mesmo em meio ao medo, nós precisamos continuar confiando, caminhando diante do nosso Deus. Vocês acham que eu não sinto um friozinho na barriga ou um friozão na barriga diante de vocês? É lógico que eu sinto. Mas eu oro a Deus e falo: Senhor, me ajuda. Senhor, me dê graças. Porque eu sei que não é fácil, Senhor, mas eu dependo de Ti. E foi isso que aconteceu com Neemias. Ele continuou confiando mesmo diante de um medo que ele tinha. O chefe dele podia demitir ele. O chefe dele tinha tanto poder que podia tirar a vida de Neemias, simplesmente por ele se entristecer no trabalho. Ele não tinha direito trabalhista naquela época. Mas mesmo assim, ele confiou e ele enfrentou o rei, porque ele sabia que este rei estava debaixo da soberania de Deus e que ele poderia orar pedindo a Deus e depois pedindo ao rei, que o rei concederia a ele, se assim fosse da vontade de Deus. Isso é confiar em Deus. Será que nós temos essa confiança? Pai, eu sei que o meu patrão está dificultando a minha vida, mas eu confio no Senhor. Porque a minha porta de emprego só pode ser fechada pelo Senhor e pela sua vontade. E mesmo que ela seja fechada, eu ainda confio na sua soberania de me abrir outra. Senhor, eu confio completamente na sua soberania. Tá difícil, Senhor. Eu estou chorando, eu estou amargurado, mas eu confio em Ti. Porque se uma porta foi fechada, o Senhor abre outra. Eu confio no Senhor. Eu estou com medo, eu tenho medo, mas mesmo assim continuarei caminhando.
porque eu confio em ti. Terceiro ponto e penúltimo é que confiar significa saber esperar. Queridos, aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No capítulo 1, versículo 1, reparem comigo. Ele diz o seguinte aí, que Neemias recebeu a notícia no mês de Quisleu. E no capítulo 2, versículo 1, mostra que ele vai diante da presença do rei no mês de Nisan, ou Nissan. Tá, pastor, o que isso significa? Traduz aí pra gente. Os estudiosos estimam que a primeira vez que Neemias orou ao Senhor quando ele recebeu a notícia era por volta do mês de novembro, dezembro do ano 445 a.C. Ou seja, ele orou em novembro, dezembro. Sabe quando ele foi ter a primeira resposta favorável a respeito de quando ele teria uma reunião com o rei? No mês de março, abril do outro ano. Pelo menos 4 meses que Neemias precisou esperar para ter uma resposta positiva a respeito da sua primeira oração que ele fez. Confiar significa também nas nossas vidas saber esperar, irmãos. E como eu disse aqui mais cedo, nós vivemos em uma geração que não sabe esperar mais. Nós muitas vezes oramos de manhã e à noite estamos repetindo a nossa oração para ver se Deus se lembra daquilo que nós oramos de manhã. Porque ainda não alcançamos a nossa resposta favorável. Não é assim com vocês? Muitas vezes é assim comigo também. Eu estou lá no meu momento de oração, e aí eu oro para o Senhor confiante, entregando nas mãos dele. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo, meu Pai. Eu confio no Senhor. Deus, me ajuda na minha dificuldade. Deus, me ajuda a enfrentar os meus gigantes, os meus inimigos. Porque agora, Senhor, eu confio na sua vitória que o Senhor tem para mim. Aleluia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Aí eu levanto da minha oração. Daqui a pouco eu estou caminhando. Passam-se 2 horas e eu já estou me lamentando porque, Senhor, está tão difícil. Senhor, o Senhor não me deu a vitória no meu gigante. O gigante ainda está lá, meu Deus. O que eu vou fazer? Aonde eu vou correr? Não é assim muitas vezes nas nossas vidas? A gente entrega de manhã para Deus nas mãos do Senhor e já pega de volta à noite. A gente não confia, a gente não espera, a gente não entrega verdadeiramente nas mãos de Deus e já quer o problema novamente para nós. Confiar em Deus é também saber esperar. Se você já orou, e você tem confiança que Deus é soberano e já ouviu a sua oração, não precisa ficar lembrando a Deus em todos os momentos. Deus já sabe das nossas orações e nós precisamos descansar nele, saber esperar, confiar. E por último, irmãos, confiar significa ter a plena convicção, a plena certeza de que a boa mão de Deus está conosco em todos os momentos. Nós podemos ver a resposta da oração de Neemias e da confiança que ele colocou no Senhor nos versículos 7 e 8 do capítulo 2. Porque diz aí o seguinte: e ainda disse ao rei, ele está pedindo, se ao rei me parece bem, me dê cartas para os governadores de além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque
porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deus fez um milagre tão grande na vida de Neemias, que Deus não apenas liberou Neemias para voltar para a sua terra, mas Deus fez com que o rei desse cartas para que ele entregasse as cartas aos governadores, para que eles não atrapalhassem de maneira alguma a obra. E além disso, Deus fez com que o rei desse material para reconstruir os muros, os portões da cidade, e além disso, para que Neemias construísse uma casa para ele ficar. A palavra nos diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Porque Deus é soberano e a boa mão do Senhor está sobre nós em todo o tempo. Então nós podemos confiar nessa soberania de Deus. Às vezes, queridos, nós oramos para Deus: Deus, preserva o meu emprego. Preserva isso na minha vida. E às vezes eu já vi acontecendo de Deus não preservar o emprego daquela pessoa. E aí a gente fica triste, reclama, fica chorando, angustiado. Mas aí Deus fala: calma, meu filho, sabe por quê? Porque eu estou oferecendo uma porta de emprego bem melhor para você. Para de chorar e confia em mim. Confia na minha soberana vontade. Confia no meu amor. Confia no meu cuidado que é eterno sobre a sua vida. Eu tenho o melhor para você em todo tempo, em todo momento. Confia na minha soberania. A palavra nos diz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que a boa mão do Senhor é sobre as nossas vidas para sempre. Se vocês tiverem dúvidas, queridos irmãos, abram comigo em Isaías capítulo 49, do versículo 13 ao versículo 16. E nós já estamos encerrando. Os irmãos acharam? Isaías 49, do versículo 13 ao 16, nós vamos fazer uma breve passada pela Bíblia, né? Para nós vermos esses trechos. Eu quero que vocês abram comigo, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor neste momento. O que ele diz aí em Isaías? Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. E aí Deus fala: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Aqui Deus está falando com o seu povo, o povo de Israel. Mas, e nós como igreja, qual é a confiança que nós podemos ter? Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B. Vamos abrir comigo, queridos irmãos. Mateus 28, 20b. Os irmãos abriram aí, acharam? Vejam o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz para a sua igreja. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ainda mais em Romanos, capítulo 8, do versículo 38 a 39. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Roma o seguinte: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, diante de todas essas coisas, como não confiar no nosso Deus? Como não confiar, primeiro, na sua soberania? E segundo, como não confiar no seu cuidado e no seu amor eterno por nós?